Olá, bem-vindos a mais um Pode Ser Leve. Eu sou o Luiz Malinverno, ao meu lado Valde Castro, e o assunto de hoje é limite como forma de afeto. Oi, gente. Dizer não também é um ato de amor. Para a gente bater um papo sobre isso, hoje nós temos aqui a doutora Carla Dornelles, minha amiga, irmã de alma, de coração, e vai ser um momento afetivo muito importante para nós. Se apresenta, Carla, e obrigada por você estar aqui hoje. É, Olá, pessoal. Eu sou Carla Dornelles, psicóloga, e quero agradecer ao Luiz e à Val pelo convite maravilhoso para falar de um tema tão relevante como é o limite como forma de afeto. Para começar, eu gosto sempre de deixar uma pergunta assim no ar. Então, por que associamos limite como algo rígido, punitivo? E aí vem aí a reflexão, né? E se o limite for, na verdade, a maior prova de cuidado que a gente pode ter com o outro e com a gente também? Como é que você tem visto isso, Carla? Essa questão, começando assim, da educação, né? Dos pais educando os filhos. Hoje em dia, eu percebo muita dificuldade nos pais colocarem limite nas crianças. Como é que você tem percebido isso na sua prática? Val, é um tema bastante polêmico, né, porque envolve a relação familiar e a definição de papéis. Na medida em que estabelecer limites envolve essa questão afetiva que muitas vezes não está bem resolvida nos responsáveis, dizer não para uma criança torna-se uma tarefa muito difícil, né? E indefinida também, não é? Porque assim, o não, o sim, estão ligados hoje, pelo que eu percebo, a essa forma de afeto, assim, se eu disser não, meu filho não me ama. Né? Então está muito ligado, e isso é uma distorção, não é uma realidade, né? Como você disse no início, dizer não, ele é um limite necessário para que a criança desenvolva autoestima, sentido de segurança, do estar bem, da autonomia, de ficar só também em determinados lugares. Né? A questão do limite é muito mais uma questão dos responsáveis, uma questão talvez mal resolvida dos responsáveis, do que propriamente da criança. Eu concordo com você. É interessante você falar da autonomia. A análise transacional, né, que é uma das minhas bases de estudo, nossa, né, base de estudo, a análise transacional fala exatamente sobre a necessidade de educar para a autonomia. Então, assim, dizer não, quando é para ser dizer não, e o sim ter o valor do sim. Então, isso é importante, gente, é protetivo, é uma coisa que protege a criança no futuro, em algumas relações que ela vai ter. É assim, você tornar esse caminho da criança, né, um caminho fértil, para que ela possa entender que assumir responsabilidade é importante. Eu tenho percebido, eu não sei se você percebe dessa forma, a coisa da vitimização. As pessoas têm se vitimizado muito, e não aquela vítima no papel real, autêntico de vítima. A vítima que, por exemplo, eu não estudei, então tirei uma nota baixa na prova, mas a culpa é de quem? Do professor que não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa e não assumo responsabilidade. E a gente saber temperar esses momentos de limite, temperar esses momentos em que você fertiliza aí esse terreno como uma coisa importante para a vida daquela criança, quando à medida que for crescendo. É claro que virar um adulto vai ter os limites da própria vida, né? Tem um preparo aí Exatamente, para isso. exatamente. Eu estava pensando aqui, enquanto tu falava, o seguinte: Hum. quem me conhece, e assim, não só na área clínica, como
Vocês sabem que eu sou professora de ensino superior, né? E trabalho muito com essa questão da criança e tal. Quem me conhece sabe e ouve eu falar a mesma frase há muitos anos. A questão do limite começa quando a criança ainda é bebê. O limite ele é estabelecido de acordo com cada fase do desenvolvimento da criança. Primeiro eu vejo aquela criança, aquele bebezinho, né, que começa a dar tapinha, que a mãe, pai, avó, tio, tia, ai, que amor, né? Só que aquele tapinha, na medida em que a criança vai crescendo, vai tendo mais força, né? E vai machucando. Então, se você, no primeiro tapa que a criança der, você mostrar uma forma de carinho, né? Assim, por exemplo, eu com as minhas filhas, eu pegava a mãozinha e dizia assim, mimo, carinho, amorzinho. Isso é limite. Isso é limite. É. Né? Não é um limite, como você disse lá no início da sua fala, que é repressivo, mas é um limite educativo. Sim. Olha, porque essa criança vai crescer. Se ela achar lá nos 15 anos que pode bater em qualquer pessoa, ele vai bater. Porque não teve esse limite. E vai levar. A outra situação que eu sempre converso é. Ou não, ou talvez não leve, porque depende da estrutura da outra pessoa e dele. Então é uma relação muito controversa. Muito controversa, exatamente. Né? A outra situação que eu vejo é quando a criança, que já é um pouquinho maior, começa a solicitar coisas aos pais. Por exemplo, algo que ela não pode pegar. Eu quero esse tablet, mas esse tablet é seu. Né? Mas ela começa, eu quero, e os pais têm que ter firmeza. Se eles disserem não a primeira vez, vão até o fim dizendo não. Porque a pior coisa é quando a criança chega lá no 15º eu quero, ganha, né? Aí ganha no cansaço, ganha no grito, e aí os pais cedem. Qual é a leitura que essa criança faz? Se eu consigo no grito, eu começo a chorar, vou me espernear, vou me jogar no chão, vou gritar, vou fazer. Então, nesse momento que você diz não, segura não. Porque se for dar no 15º, entrega no primeiro. Exatamente. Entrega no primeiro eu quero, que daí ele vai aprender que é possível ele conseguir as coisas pedindo eu quero. Normal, sem grito, sem choro. Agora, lá no cansaço... Ele vai levar isso para a vida. E vai aprender a manipular, né? E é aquelas pessoas que gritam, que chegam no restaurante, que gritam com o garçom, que quando vão pagar a conta, vão de uma forma grosseira até jogar, né? Assim, eu já vi pessoas botando dinheiro e jogar em cima da mesa. Enfim, tem vários comportamentos aí, né? que vêm com essa questão da criança lá. E essa questão do sim e não também me faz pensar em uma outra coisa, que aí vem do casal, né? Que é assim, o filho vem, pede uma coisa, eu não tenho coragem de dizer não. Mas aí o que eu faço? Passo a batata quente pro pai. Falo, vai lá, se seu pai deixar, tudo bem. E aí muitas vezes, um sai com aquela cara de mal, o outro é o bonzinho. E pior ainda, quando um desqualifica o que o outro fez. Então, assim, vai lá, pergunta ao seu pai. Aí o pai fala, não. Aí a criança vem chorando, não deixou, não sei o quê. Aí eu falo, mas por que você não deixa? E aí desqualifica, tira a moral, tira o limite. Tira a autoridade. Tira a autoridade, e aí a criança fica completamente perdida, né? Às vezes eu percebo crianças nessas situações assim, com aquela grande interrogação, assim, que não está entendendo, quer dizer, ela manda para lá, o outro diz não, aí ela briga com o outro porque disse não. Isso aí, gente, é a base de um tema muito legal que a gente vai conversar posteriormente, que a análise transacional traz, que é o jogo psicológico. Aí, comumente falando, né, são a falta de acordo em relação à criação
dos filhos do casal. Né? Porque muitas vezes existe a união, mas não existe o casamento. Como é que é isso? Né? Casei, estou junto, mas eu não consigo construir uma relação firme, eu e o meu companheiro, minha companheira, né? Não consigo. Sim. Por quê? Porque cada um vem com uma cultura, é certo isso, né? Cada um tem um pensamento, mas os acordos, eles são necessários para dar o limite, para fazer a construção daquela família mais saudável, né? Dando essa autonomia, e aí, quando há um acordo, é bem mais difícil que aconteça essa disputa, Sim. né, de poder, ou eu digo até uma desresponsabilização, né? Quando eu digo assim, pergunta lá para tua mãe, eu estou me desresponsabilizando De qualquer coisa que de vai qualquer acontecer. coisa, e isso vai ser sempre. Vai até porque a criança, né? A gente ainda está na criança, né? Então, assim, a criança ela começa a entender que se eu quero pedir isso aqui eu falo é com a mamãe. Eu quero pedir não sei o quê, isso é com o papai. É um acordo. E a criança já vai. E às vezes ela vai na manipulação mesmo, porque ela chega sem a mãe saber, vai lá e fala: a mamãe pediu, perguntou, ela já deixou, mas ela quer saber o que você acha. É o teste, né? É o teste. Aí, se o pai ou a mãe, né, no caso, falam não ou sim, dependendo de como a criança traz, isso faz uma confusão danada, porque ela já traz assim, que criança danadinha, sem vergonha. Não, ela aprendeu. Ela aprendeu que se ela fosse pedir resposta. isso, é uma resposta. Se ela mostra inteligência isso. Se ela vai perguntar à mamãe não sei o quê, ou ao papai não sei o quê, e aquele tema, ela já de alguma forma percebeu que um vai jogar a peteca para o outro. Aí falta a interação entre o casal para poder chegar a um acordo, realmente. Exatamente. Até porque eu acho que assim, muitas vezes o casal também já veio de uma família onde isso acontecia e eles não sabem uma reprodução. como vai reproduzindo aquele comportamento. Tem uma coisa importante, assim, que você fala, né, da criança, da manipulação, que todo mundo acha que a manipulação ela acontece quando a criança já tem uma compreensão. A manipulação começa desde muito cedo. Desde muito cedo. O bebê sabe muito bem o que um gosta, o outro não gosta, né? E aí vem a que é muito importante, assim, não desqualifico de jeito nenhum. Mas a gente sabe que os avós têm um outro tipo de relação. Sim. Né? E aí a criança manipula. Se eu não conseguir com a minha mãe, eu vou conseguir com a minha avó. Com certeza vai conseguir. Né? E cabe, aí vem uns acordos familiares de casal, né? Cabe o casal também dar o limite aos avós. Né? Isso não pode, isso eu gostaria que fosse assim. Se vai dar certo, depende da forma como você estabelece essa norma, né? Não é uma coisa rígida, não é o que não pode acontecer é assim, hoje eu posso pegar o tablet, amanhã eu já não posso. Como assim? A criança tem que entender essa dinâmica. Né? Então, se os pais não deixam, os avós, os tios, os padrinhos têm que entender que não é para fazer. Tem até aquela história, né, que fala, não, os avós vão estragar a criança. Né? Os pais educam, os avós estragam. Não, peraí, vamos conversar, chegar num consenso, né? Porque estragar até que ponto, né? Porque o papel do vô não é necessariamente educar, mas também não é deseducar. Exatamente. Tem que colaborar com a família, porque a gente sabe que é um outro tipo de relação, outro nível, né? Isso é falado, é visto, é vivenciado por todo mundo. Eu tive avós, assim, os 4 maravilhosos, e que me acolhiam, era a casa da vovó e do vovô, a coisa mais gostosa do mundo de estar, né? Mas eles não ultrapassavam isso, não.
E assim, eu tenho certeza, a presença deles, acho que se eu pudesse ter assim, um gênio do Aladim aqui, o que eu ia pedir era um dia com os 4 e com a minha madrinha, poder vivenciar aquilo de novo, porque eles foram figuras assim muito fortes na minha vida, mas eles jamais passaram por cima. Eu percebia, né, depois, né, que muitas vezes eles podiam achar, por exemplo, se ele achasse que minha mãe estava passando um pouco dos limites, exagerando, eles iam conversar com ela longe de mim. Era longe de mim. Sim, os acordos têm que ser feitos longe da criança. Isso é importante. Senão a criança vê que os pais dos pais estão chamando a atenção ali na frente. Na frente deles meio desautoriza totalmente. Não tem credibilidade. Exatamente. Então, assim, uma coisa a gente estava falando sobre autoridade, né? Tira a autoridade. As pessoas também acho que têm muito medo hoje em dia, porque autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa completamente diferente. Ninguém está falando que o limite é um limite de autoritarismo, aquela coisa assim. Nós conversamos sempre muito com o Fernando, do mesmo jeito que você conversava com as meninas, né? Não era não, sim era sim. E se por algum motivo nós achássemos que não, dessa vez a gente pode voltar atrás. Porque tem questões que a criança vai amadurecendo, exatamente, vai crescendo. Né? Aí a gente combina. Tem um dado momento que não pode. Exatamente. Mas ela vai amadurecendo, aí passa a poder. Aí, assim, tem uma coisa que eu sempre brinquei, né? Que é combinando antes tudo pode. E é bem isso, combinamos antes com a própria criança. E não se trata, né, assim, afeto no sentido de carinho, de deixar a criança se expressar, de acolher as emoções autênticas da criança, de dar espaço para a criança poder expressar de alguma forma aquilo. Isso é fundamental, você deixar. Eu lembrei de uma coisa. Tem um capítulo do teu livro, do Ser Emocional, que assim, é um livro fantástico, gente. Ela é quem mais faz a propaganda do meu livro, Carla. Sou eu que faço, porque aí eu vou dizer, vou me exibir também, né? Fiz o prefácio. Tá? Então, mas assim, independente dessa brincadeira, ele é um livro bastante interessante. Tem um capítulo que ela fala muito, que ela escreve, né? Muito sobre emoções transformadas. E eu vejo que essas emoções, não é transformada não, como disfarçadas. Disfarçadas. Essas emoções disfarçadas são muitas vezes as que impedem que o adulto coloque limite ou que ele seja muito rígido. Né? Porque ele também não sabe lidar com essa emoção que está ali, com a raiva, com a dor, com a culpa, com a alegria, com a felicidade, enfim. Né? São tantas que a gente pode enumerar aqui, e aí como eu vou passar isso para o meu filho? Se nem eu sei. Né? Então é importante que as pessoas se reconheçam nesse papel, com essa emoção, saber, por exemplo, que até tem lá no livro, né, que quando era pequeno, e reconhecer na criança, isso não é só na sua criança interior, mas reconhecer na criança, né? Quando ela chega alegre, quando ela chega contente, mesmo que você tenha tido um dia ruim, um problema, acolha aquela criança, acolha a alegria dela, busque entender, olhar, escutar, porque senão o que ela vai aprender? Eu não posso estar feliz, eu não posso estar alegre. E aí começam os problemas emocionais, que é essa questão do limite e afetividade, que a gente tem que cuidar muito bem. É bem isso. Eu também gosto muito desse conceito, né? Desses disfarces de emoção. E a gente percebe isso muito, muito. E normalmente a gente ensina a criança, porque como você falou, ainda em bebê, a criança começa a entender como que eu devo me comportar, o que eu devo fazer. Eu vejo até no consultório.
né? Conta aí. Atendendo criança pequena, né? Criança, 2 anos, né? E a gente percebe como é que ela manipula os pais às vezes. É impressionante. É impressionante. Hoje em dia, a gente já pode dizer, né, Carla, que com 2 anos, 3 anos, a criança já está prestando atenção. É lógico, gente, que não é com o mesmo nível. De pensamento que nós adultos, né? Mas a criança, ela sente, percebe e percebe com o corpinho dela. A gente sempre fala que o corpo é o nosso contador de histórias, nosso palco local de expressão dessas emoções. Então ele percebe que muitas vezes ele vai demonstrar principalmente raiva e medo ou tristeza, e a forma como isso é acolhido, a criança começa a ter esses disparos de outras. Então, assim, eu estou com raiva, eu vou chorar. Porque raiva é feio. E por aí vai, dependendo do contexto da família. E uma coisa que a gente vê é a provocação do adulto nesses momentos. Né? Se a criança manifesta uma raiva, tem muito adulto que vai lá e cutuca mais a raiva. Ou faz pouco, né? Faz galhofa. Ou então, se ela está triste, a pessoa, para animar, fica triste como a criança para traduzir. Outro comportamento, Valéria, que eu vejo muito, tem que te chamar de Val, né? Não esqueço disso. É que é um amor muito grande. É aquela questão que pode gerar disfarce também, é pegar assim a criança e perguntar: você ama mais o papai ou ama mais a mamãe? Gente, a criança não tem condições emocionais de dar essa resposta. Porque se ela disser assim, eu vou amar mais a mamãe, o papai vai ficar triste e vice-versa. Então, como que ela vai escolher? Qual é o disfarce? É o choro. É o choro. A criança fica num grau de ansiedade. Um desespero, né? Como é que eu vou decidir isso? E isso, até nesse tipo de brincadeira, está implícito a dificuldade que o adulto tem de frustrar a criança. E de ser frustrada, a criança dele interior, porque isso é coisa de criança interior, precisa de aprovação. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Minha criança está aqui, eu preciso mexer. Então, quando faz isso, estabelecer esse limite fica difícil. Porque eu não sei lidar com a minha criança interior. Então, como é que eu vou estabelecer o limite nesse grau de ansiedade que eu coloco o meu filho, a minha filha, ou qualquer criança que seja, né? Porque pode ser um sobrinho, pode ser... se eu não consigo lidar com a frustração que é necessária e é importante para o desenvolvimento. É importantíssimo, né? Você poder lidar com frustração. Hoje, a gente adulto, a gente percebe quantas e quantas vezes você se frustra e o que você faz? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas a maioria dos adultos jovens, geração Z aí, tem essa dificuldade. Muita dificuldade. Eu percebo muito, sabe, assim, entrando já um pouquinho assim, um outro limite que tem sido muito importante e tem sido deixado de lado, que é a substituição da nossa presença, de poder estar e brincar de fato com a criança, estar ali de verdade, presença mesmo. Estou aqui inteiro para você. Que isso não tem nada a ver com quantidade de tempo, tem a ver com qualidade de tempo nessa relação. Então, assim, eu substituo por uma tela, enfim, os jogos, e eu queria até que você falasse um pouquinho dessa questão muito perigosa, que já está dentro de transtornos mesmo, dessa ansiedade, a criança fica com síndrome de abstinência mesmo. O nome
nanofobia. Nanofobia. Né? A criança estabelece uma relação com as telas tão forte, e aí... É aquela dopamina fácil, né? Tá ali... E depois, assim, desliga do que está em volta. Então, os pais podem fazer qualquer coisa, né? Eu já fui a almoço, por exemplo, de aniversário, e claro que era um aniversário de adulto, mas não justifica, porque os pais pegaram e deram o tablet para as crianças não abriram a boca, não interagiram com ninguém, não foram brincar no playground. Então, assim, é muito mais tranquilo. E aí, quando essas crianças crescem, e a gente tem visto muito esses casos na internet, do pai quebrar, da mãe quebrar, e aí a criança surta, grita, se joga, quebra a casa, quebra tudo, enfim. E aí a gente vê os comentários, um cinto daria jeito, né? Na minha época era desse jeito, só que é o seguinte, gente, essa criança, ela usa a tela desde muito cedo. E então, até elogiada por isso, né? Olha como é que ele domina a tela, eu não, né? sei mexer no meu celular, mas ele sabe. Né? Só entregar para ele resolve. Então, uma criança que vive as telas o tempo todo. Isso cria, sim, uma dependência em nível de adicção, que é uma compulsão ao uso das telas. Quando você tira bruscamente essa tela, ele vai apresentar síndrome de abstinência como qualquer outro vício. Sim. E aí, o que é a síndrome de abstinência? É agressão, é o grito, é se jogar, é quebrar tudo, é xingar, de fato o desespero de não ter o seu objeto, né? Que é esse objeto da compulsão dele. Então, assim, claro que como pais, os pais se irritam, acontecem situações que eles tomam atitudes drásticas, mas essas atitudes tinham que ser regradas antes, né? Ter o limite antes, não nesse momento. Nesse momento é sim fazer uma desintoxicação, um detox. E aí, de novo, é o acordo, é a negociação, né? E também não é substituir, mas eu vejo da seguinte forma: tem que ter o tratamento psicológico para isso, adequado, em alguns casos até psiquiátricos, né? E fazer uma rotina para essa criança, esse jovem, esse adolescente, que ele possa usar menos as telas. Usar menos as telas. Aí é fazer toda uma programação de detox. A criança já vai ter aquele uso obrigatório. Na escola, sim. Na escola e tudo. Na escola não pode mais usar, né? Mas digo assim, como pesquisa, apoio, pesquisa e tudo. Né? Aí, se além disso ainda vai continuar nessa tela depois, e não desgruda dela, realmente dá uma sobrecarga. E o limite tem que começar antes, né? Nesse caso é antes. Tudo depende de uma rotina. Tudo depende. Gente, rotina protege. Organiza. Sabe? Então, assim, fica fácil até para o futuro, né? Mais outra questão de autonomia. Você entender que se as coisas têm um prazo, os prazos têm que ser cumpridos. Né? Assim, você procrastinar, empurrar com a barriga, não sei o que, vai chegar onde? Então, assim, rotinas de estudo, alimentação, esporte, lazer, tela. Tempo com os familiares, mas como o Luiz falou, né? Um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não adianta só estar junto, não. Estar junto a gente fica, né? Mas tem que ter um tempo de qualidade, sentar. Eu sempre digo assim, tá chovendo, faz o piquenique no chão da sala. É muito legal, né? Né? Assim, usa de criatividade, faz jogos,
faz leitura dinâmica no sentido assim, eu leio uma parte, você lê outra, o outro lê, inventa história, eu começo uma história, você vai, né? Então, assim, tem uma série de jogos e brincadeiras super bacanas que podem trazer para esse tema de qualidade. E outra coisa, às vezes é só um colo, às vezes é só um abraço, é simples só assim, né? Te amo, uma meu coisa filho. miúda, né? Que tem um grande resultado. Não precisa muita coisa, não. Assim, se você tiver um propósito, né, de realmente olhar, escutar o seu filho, né, não importa a idade. Olha, é fantástico. Eu tenho uma filha de 29 anos e a outra de 24, que a gente até hoje tem o nosso tempo. Né, a Larissa já é casada, mas mesmo assim ela vai lá para casa, a gente senta, a gente conversa, o nosso café da manhã é junto, as nossas refeições são juntas, porque eu acho isso importante. É claro que na vida de hoje, mas não dá porque não sei o quê, mas enquanto estiverem em casa, dá. Né? Ou quando der, dá. Né? Quando der, dá. Eu acho muito importante isso. O Nando, né? Eu estava falando no outro podcast com ele, né? Que ainda não foi, mas vai ao ar. A gente estava conversando. Ele vem para cá e a gente sempre gostou muito de, como eu brinco com ele, né? Viajar na maionese, conversar de filosofia, sobre questões de comportamento. Ele na área agora de saúde mental, a gente discutia, trazer casos, enfim, a gente sempre gostou. É um momento importante. E você está falando, eu estou pensando assim, quando ele agora está casado também, né? Mas muitas vezes ele chegava já adulto, e chegava do trabalho e ia para o quarto dele, e o jeito que ele passava, eu entendia que alguma coisa não tinha sido muito legal. E isso eu acho uma coisa muito interessante. Quando era lá, pelas 11 e pouco, ele descia. Aí sentava perto de mim e começava a conversar. Isso sempre. E aí depois eu fui pensar, aí uma vez, como o Luiz acorda muito cedo, ele dorme mais cedo do que a gente, né? E aí o Luiz falou, mas nossa, ele sempre vem conversar essa hora. Aí eu fui pensar o que era. Como a gente lá em Petrópolis ainda, o consultório era bem ao lado de casa, e eu fazia os grupos, as mentorias, até muito tarde. Né? Assim, era a hora que ele tinha. Era a hora que ele tinha. Então, assim, às vezes ele estava no consultório, quando a gente morava como mãe, né? E ela ficava com ele quando ela podia, quando ela não podia, eu levava ele para o consultório, era muito grande, ele ficava ou participando do grupo, ou dormindo na outra sala, enfim. E a gente lá atendendo o pessoal. E eu me dei conta de que quando a gente chegava, era a hora que eu ia conversar com ele. Como foi o seu dia? Isso era o quê? 11 e pouco da noite, porque ele ficava... ele é criança, tem que dormir mais cedo. Aí aquele negócio do combinado que você estava falando. O que era mais importante? Ele dormir mais cedo, uma vez que ele estudava à tarde, ele podia dormir um pouquinho até mais tarde, ou ele estar, de fato, com a gente conversando. Então, assim, eu tenho a impressão que dentro lá do relógio biológico dele, sei lá como é que foi, que parece que a hora de conversar sobre isso é sempre nesse horário. É uma hora mais tarde. Eu não sei se isso tem a ver, mas que foi uma Mas isso, a tua fala representa o quê? Não só um combinado, mas uma história construída. Uma relação construída. Né? Como você fez à noite, eu com as gurias sempre estive muito presente, então assim, na hora das refeições, sempre tem um momento em que se
para conversar, Sim. né? Então, isso não é do dia para a noite. Não. Né? Isso é uma construção desde pequenininho, valorizar cada momento, aquela história de todo dia pergunta a mesma coisa. Mas faz parte. Como é que foi a escolinha? O que você aprendeu? Como é que estava a sala de aula? O que você fez? Como é que foi seu dia hoje? Como é que foi seu dia? Né? Até chega uma fase que é muito engraçada. Ai, mãe, de novo tu quer saber? Né? Verdade, não tem? Adolescente. De novo, mãe. Quero saber, não sei o quê. E isso é uma construção que depois elas vão falando, as crianças vão falando naturalmente. Tem um espaço dessa conversa, de construção dessa conversa. E essa construção dessa conversa tem que ter a fala e a escuta. Sim. O que a gente chama da psicologia discutativa, né? Sim. Mesmo os pais têm que realmente escutarem, estarem olhando para a criança. Lá em casa, assim, né, tu sabe que eu detesto quando eu estou falando, a pessoa levanta e vai buscar água. Não, um exemplo. Eu também gosto. Eu paro, fico quieta, a pessoa volta. Mãe, por que tu não continua falando? Vai falando, porque né? você não está falando, não está presente. Se você ficar presente, eu conto a história, eu falo, né? Então, claro que acontece, porque isso é uma questão do humano, da relação do dia a dia. Mas a escuta, ela exige parar, olhar no olho do outro, escutar, prestar atenção no que aquela pessoa está falando, analisar e dar um feedback. Você tem que dar Isso é comunicação. Isso é comunicação. Né? Não é assim, eu tive um paciente no consultório uma vez, há muitos anos atrás, que era engraçado, que a falta de limite era da mãe, porque o menino era um bebê, e aí ela tinha muita dificuldade de ficar sentada e dar alimentação para o menino. Então, ela dava uma colherada e ia fazer uma coisa, daí voltava, dava outra colherada e ia fazer uma coisa. Essa criança não sentava na escola. Claro. Não sentava na escola. Ela estava formando exagero, né? Que é o seja rápido. Ele não sentava e não se alimentava direito. Multitarefa. E não se alimentava direito. Como é que ele vai se alimentar? De colher em colher cada, né? Aquela correria. Claro que ele reproduziu o comportamento. Então, quem a gente tinha que limitar nesse caso? A mãe. A mãe. Com certeza. Chega a ser engraçado, mas é a mãe. É verdade. Aí ela para mim assim, ele não come direito. Né? Assim, como, né? Como que ele vai comer direito? Se você acaba de relatar que é assim, assim, assado. Então, vamos nos concentrar, vamos fazer uma chantala, vamos respirar. Respirar um pouquinho, né? E aí, esse processo começou a dar resultado. Ela começou a se acalmar, né? Baixou a ansiedade dela. Claro que não é só isso, enfim. E o menino, em sala de aula, começou a corresponder. Muitas vezes o limite é para exatamente. O adulto, o responsável. E eu vou falar que normalmente, acho que pelo menos 90% das questões é do adulto, né? Tive uma mãe assim no consultório. Que ela dizia que o filho não conseguia tomar o remédio, tinha que tomar o remédio, ela estava preocupada, que era um xarope. E aí, quando ela dava, a criança regurgitava aqui, não queria. Eu falei, como é que você dá esse remédio para o seu filho? Ela falou, olha, já está praticamente na hora de dar outra dose, eu vou dar para o senhor ver, né? Ela, filhinho, senta aqui, peraí. Aí ela abriu a bolsa, tremendo, pegou o xarope, botou na mão, pegou aquela colher, segurou a criança, claro que cai, foi botar. Assim até eu. E voltar tudo de novo. Assim até eu vou visitar. Aí eu falei, olha, vamos conversar aqui sobre como dar um remédio para o seu filho. Porque porque dessa forma não está dando muito certo. É psicoeducação, em todos os níveis. Imagina buft, né? Não dá, né? A gente tem cada caso de consultório, né? Teve uma vez que foi ainda lá em Petrópolis. Hoje em dia não se faz mais isso, mas na época a gente fazia, né? Hoje a gente destrói tudo. Mas era muito comum nessa fase, né? Vários anos, a gente tirava a agulha para a criança começar a se habituar a ver
a seringa, sem ter medo. Então a gente desprezava no lixo o cético a agulha e dava para a criança brincar com a seringa. Aí eu tô vendo a criança, a gente teve que tirar um sinal na criança, e para anestesiar, eu fiz o pozinho de pirlim-pim-pim, aí a mãe já olhava assim para mim, que eu comecei a conversar, a criança devia ter uns 5 anos, não me lembro. E aí eu falei, olha, pozinho de pirlim-pim-pim, isso aqui, não sei o quê, aí o tio vai fazer isso, não vai doer, não sei o quê, o Luiz brincou com ela também, não sei o quê. Aí foi tudo bem, quando acabou, eu tirei, lavei a seringa e dei para ela. Quando eu tô vendo, a gente conversando, ele já passando a prescrição, tinha uma pessoa que estava lá, que eu não me lembro se era tia, quem era que estava com a criança, lá para ficar com a criança, e eu tô falando, ela, não, a criança. A criatura falando para a criança, olha, se você não se comportar, você vai ter que voltar aqui e levar mais injeção, porque isso que você levou foi uma injeção, e não sei o que. Eu falei, pode me dar a seringa, por favor? Eu falei, essa seringa fica, essa seringa não vai. Porque vai ser uma forma de ficar torturando essa criança para querer... acentuar o trauma. Né? Pelo amor de Deus, não, isso não. Essa seringa fica, não tem mais brinquedo, não. Então, assim, são coisas assim que a gente... tu estava falando sobre isso, né? Eu me lembrei o dia que a Larissa foi tirar o sinal com o Luiz. Mas não veio o caso agora. Mas, assim, que a gente fez todo esse processo, Sim. né? Que eu estava me lembrando isso, do acalmar. Quietar. Porque era no dedo, tinha que dar na falange, aquela coisa toda, né? E a gente acalmando a Larissa, e deu certo, ela não teve mais nada. Né? Mas o que eu estava lembrando aqui, Valéria, é que antigamente, né, a gente tinha um escritor que era o Isamitiba. Sim. Né? E gostava demais dele. Os estudos dele eram todos não, né? Exagero meu, sou exagerado. Era sobre a questão da disciplina, limite na hora certa. Ou dizer não. Como é que era o dizer não? É um livro dele uma forma também. De amor. Uma coisa assim, né? Então, há muito tempo se vem falando dessa questão do limite. E hoje em dia parece que caiu por terra. Né? Eu vejo muita dificuldade nessa questão de dar limites. Né? E isso, é para a gente ter isso em mente. Isso é protetivo. Né? Quer ver? Essa semana eu li na internet, né? Porque a gente vê esses casos na internet, como é público, né? A gente não precisa, eu também não sei os nomes das pessoas. Mas uma senhora dizendo que estava num hotel aí de férias, aí a criança não quis tomar café da manhã, e aí o pai disse, você não vai comer nada até a hora do almoço. Ela achou um horror. Claro que ninguém vai deixar uma criança passar fome. Lógico. Né? Isso não faz parte. Mas a hora do almoço da criança, pelo que eu entendi, era cedo. 11 horas, alguma coisa nesse nível, assim. E aí ela fez a maior crítica em relação a isso. Claro, não estou dizendo que deve se deixar a criança morrer de fome. Mas se a criança tem uma rotina e ela não, por exemplo, não toma o café da manhã, qual é o próximo? É o lanche, né? Às 10 horas, 11 horas, sei lá qual é a hora. Então ela tem que aprender a seguir o horário. E isso não faz mal. Isso era uma das coisas que o Isamitiba falava no livro dele. Outra coisa, o adolescente. Hoje em dia tem vários programas da adolescência que começam a trabalhar, né? Ele disse que o filho dele, e ele era uma pessoa muito bem posicionada, ele não precisava fazer isso, ele mesmo, está lá escrito no livro dele, no Disciplina na Medida Certa, que o menino começou a trabalhar, fazer o estágio,
E ele não precisava, né, do dinheiro, mas ele sentou com o menino e disse assim, agora, o menino recebia, sei lá, estagiário, né, recebe bem pouco, mas ele fez assim, nós vamos dividir o seu dinheiro em 3 partes, uma parte é para as suas despesas, a outra parte você vai colocar numa poupança e a outra parte você vai ajudar aqui em casa. Educação financeira. Limite não? também, né? Limite. Né? Você vai ajudar aqui em casa. Ele disse assim, que não dava nem para pagar uma conta de luz, mas estava lá. Daí depois, né, ele disse que isso foi quando o rapaz era adolescente e que depois ele se tornou eu não sei se o menino se formou em engenheiro, não sei, mas uma pessoa exitosa naquilo que escolheu ser. Né? Então, olha como essa questão desse limite, ela é importante para a vida adulta. Muito. É aquela história que a gente falou no início, né? É educar para a autonomia, né? Semear coisas boas em terreno fértil. E aí a gente pode avançar um pouquinho falando desse limite, já agora, como adultos, qual é essa nossa dificuldade, a gente estava até conversando até há pouco, né? De dizer não. Que dificuldade é essa? Eu costumo dizer assim, você não tem dificuldade de dizer não. Porque quando você diz um sim que é meio truncado, você está dizendo sim, você está dizendo não para você. Então você fala não. Qual é essa dificuldade, né? Assim, o que nos faz não dar o limite, que é um limite do respeito nas relações, que é o limite de dizer, não, olha, você vem até aqui, daqui para cá, não. Dessa forma, não. Olha, dessa forma você não fala comigo. Porque com essa dificuldade, como é que você vê isso? Essa dificuldade da pessoa... Da pessoa adulta madura de colocar esse limite que é tão importante e de se proteger também, falar que o limite / respeito nas relações e a pessoa se submete a vários sofrimentos e várias situações que ela poderia evitar. É um comportamento de risco, né? Isso. É um comportamento de risco. Porque você pode, dizendo sim ao outro, você está se negando. Né? E esse outro não vai perceber o limite dele para com você. E aí ele pensa que tem o poder de fazer qualquer coisa com você, né? Com esse adulto. Ele vai pensar isso, né? Então, assim, vamos pensar na questão das relações, Valéria, é bem... é o limite da proteção que você tem que dar um não. Da autoproteção. Da autoproteção. É um autocuidado, é um né? autocuidado. E aí, assim, na medida que a pessoa grita com você a primeira vez, vamos pensar num relacionamento familiar. Isso vai reproduzir. E aí aquela máxima, né? A primeira vez é um grito, a segunda vez é invadir o seu espaço corporal, no sentido de chegar em cima, né? Como diz popularmente, de peitar, né? Vem um empurrão, vem um tapa. Sim. E isso vai evoluindo até chegar com as coisas mais perigosas, né? Que a gente sabe que acontece. Né? E não é assim dizer, mas ela deixou porque quis. Não é porque quis. Não é porque quis. É porque tem questões emocionais que não foram bem trabalhadas e a pessoa não tem um suporte. E aí vem a questão da importância da rede de apoio para que ela consiga dizer não. Isso é uma questão de criação, né? Se você não aprendeu a dizer... novo, né? É a criança de novo. Se você não aprendeu a dizer não, se você não recebeu não, se você não foi frustrado, e aí assim, tem aqui
você sabe bem disso, né? Que tem o agressor e a vítima. Sim. Né? E esses papéis, eles são bem perigosos. Se você não sair fora da relação, que é ou tomar uma atitude drástica. Sim. Em relação a isso. Né? Então é bastante perigoso. Hoje é um grito. E amanhã vai ser o quê? Vai ser o quê? Exatamente isso. E assim, eu vejo assim, que eu acho importante, né? Você estava falando, é a questão da criação. A gente tem que ter a certeza de que a gente cresce a partir da criança que a gente foi, a partir das mensagens parentais e dos adultos que estiveram na nossa infância, que foram importantes na nossa infância, e um adulto que nós temos para poder botar isso para conversar. Então, assim, normalmente uma pessoa que não consegue esse limite é essa criança lá dentro que aprendeu alguma coisa, alguma voz lá, vozes, ecos, que estão lá dentro da gente. Da ancestralidade. Da ancestralidade, que diz para você, você não é boa o suficiente, você é assim mesmo. Seria uma forma de medo também, de magoar o outro. Exatamente. Se eu der uma resposta, eu vou ser agressivo demais, aí vou me culpar porque fui agressivo. Também. Aí tem a questão assim, qual a sua necessidade de estar nesse papel do sim? Sim, exatamente. Dessa permissividade, entendeu? Eu tenho uma gratificação, eu tenho uma necessidade de ser reconhecida porque eu sou boa. Eu sou boa demais, sou boazinha, sou aquela pessoa que nunca digo não, entendeu? Então, assim, qual é o ganho que essa pessoa tem também? Até o medo de perder o controle, ser excessivamente agressivo, né, e partir para um embate físico. Exatamente. Né? Isso tem demais. Então, assim, é importante, a gente estava falando no início, né, sobre reconhecer. Tem uma ferramenta que eu uso nas mentorias, né, que é reconhecer, nomear, sentir e expressar, que vem junto com aquilo das emoções que você estava falando que eu escrevo, né? Você tem que reconhecer e dar nome àquilo que você está. Por que é que eu estou sentindo isso? Por que que eu deixo a pessoa... E aí a gente não está falando só de relação entre casais, não. Nas relações profissionais, nas relações entre amigos. Por que que eu suporto tanto Até de isso? trabalho, né? Até de trabalho. Por que que eu suporto tanto isso? Né? Então, assim, como é que isso gira aqui na minha cabeça? Então, é importante saber reconhecer o que eu estou sentindo, saber se isso é de agora. Isso tá identificar, né? Identificar. Então, assim, isso é de agora, que eu estou sentindo, ou isso são aquelas vozes que estão lá atrás, dentro de mim, aquela criança que está quietinha lá e que, de alguma forma, entendeu que ela tem que ser boazinha, que ela tem que aguentar tudo, que ela não pode dizer não. É importante que a gente possa reconhecer isso, sabe? Sabe, Valéria, que assim, dentro do consultório, né, e muitas vezes até fora, eu penso que é importante a pessoa concretizar isso, de alguma forma. Né? Assim, escrever uma carta para si mesmo. Sim. Fazer um desenho sobre isso. Projetar no papel, né, os vários momentos, todas essas fases que você falou, né, projetar, botar ali qual é o meu foco, o que eu quero, o que eu quero dizer não, entendeu? Esse reconhecimento, eu penso que tem que ser concretizado, de alguma forma. Eu também acho. Através da composição de música, como eu faço com a musicoterapia, poesia. Composição de música, recortes, né, fazer colagem, enfim, a técnica não importa muito, mas é a forma da sua expressão. Né? Eu vejo que quando você concretiza e busca... De verdade, né? De verdade, não é assim, eu vou fazer... Não,
vai lá dentro, né, que nem Fênix mesmo, morre para sobreviver, né, vai lá dentro, busca isso, concretiza, porque aí você vai conseguir eliminar aquilo que foi colocado para você de forma inadequada. Né? E aí você está se autolimitando e tendo força para limitar qualquer outra situação. Exatamente. E eu vejo assim, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar. Não há fórmula mágica para nada. Né? Somente assim, esse mergulho, esse olhar para dentro, né? O Gabor Maté fala voltar para casa. Olhar para dentro, fazer esse contato, pedir ajuda caso precise. Exatamente, porque às vezes esse sozinho não consegue. Essa caminhada, às vezes, ela é muito árdua. Né? E como toda caminhada que a gente se propõe, ela tem que ter um fim. Né? E esse fim, às vezes, sozinho, a gente não consegue chegar lá, porque os obstáculos existem. Sim. Né? Então tem que ter uma pessoa, como eu digo, com a lanterna. Né? Eu acho que a nossa função é essa. Exatamente. É iluminar. É a função do terapeuta, do psicoterapeuta, do musicoterapeuta, enfim, né? Iluminar este caminho para que a pessoa o faça, elencando, porque todo caminhar tem sofrimento. Tem. E o sofrimento leva ao crescimento. Leva mesmo. Normalmente eu falo para os meus mentorados, né? Estou aqui, estamos juntos, mas eu só posso iluminar e mostrar possibilidades de caminhos. E o caminho é você que escolhe. O caminho é você. Eu estou caminhando junto, mas quem caminha é você. Posso até estar aqui para amparar, bora, vamos lá, mas o caminho é seu. Por isso que eu digo, não tem fórmula mágica, e fujam de fórmulas mágicas. Porque... E aí, sem culpar ninguém. Sem culpar ninguém. Porque senão a pessoa começa a justificar coisas, não, por causa de fulano, por causa desse crânio. Exatamente. Porque quando você percebe, né, que assim, passou, teve aquele sofrimento, aquela questão, né, e aí sem culpa, né, e sem culpa própria e sem culpa do outro. Aí você começa a se permitir. Sem julgar as pessoas. Sem julgar as pessoas, assumindo as escolhas. Eu costumo dizer assim, né? Vamos respeitar a história. O pessoal fala, ai meu Deus, mas olhar para a história a gente vai ficar preso? Não. Olhar para a história, porque foi tua história, aquilo não se apaga. Gente, como é que não vai olhar para a história se você é o resultado hoje da sua história? E olhe com respeito. Olhe com muito respeito, com muito acolhimento. Não significa ficar preso, atolado lá, não. É preciso olhar para poder sair. E tem uma coisa, Valéria, importante também, que às vezes não são somente os fatos tristes, os fatos traumáticos no sentido assim de perda, de lutos, não sei o quê. As situações alegres também causam uma parada emocional. Sim. A pessoa fica revivendo, rememorando, revivendo. E não vai adiante. Que é o disfarce. Sabe o que eu me lembrei daquela cena do filme Divertidamente? Do 1. O 2 eu não gostei muito não, mas do 1, que eu acho fantástico. Também. Que a menina... A Alegria? Não, a Cleo. A menina. Perdeu no rock, né, no jogo. Sim. E aí ela vai para cima de uma árvore e a alegria fica pulando lá dela. Aí vem a tristeza, daquele jeito, né? A tristeza rouba a cena. Né? O que a tristeza chega e diz assim, tem umas falas, umas coisas, né? A menina muito triste porque perdeu, aí vem as outras e tal. Mas a tristeza fala para a alegria. Né? No meio do contexto todo, tem uma frase que ela diz assim, você só existe porque eu existo. Olha a história da menina. Aí começa a aparecer várias situações, né, que a menina
ficou triste, e depois ficou alegre, aí ficou triste porque se mudou de cidade, aí mudou de escola, mudou não sei o quê, mudou de time, e aí a tristeza chega e diz para ela: você só existe porque eu existo. Então, saber lidar com as emoções... Isso é muito importante, gente. Né, é uma qualidade de vida fantástica. É uma negociação. Saúde mental, eu vejo que é uma negociação com essas emoções. E para isso a gente precisa reconhecer e dar nome. Estou sentindo isso. O que eu estou sentindo agora é raiva mesmo. O que não significa, não é errado, não significa que eu vou sair dando tapa em todo mundo. Não é isso. Né? Então, assim, é importante a gente reconhecer e dar sentido àquilo que a gente está sentindo. Né? E isso é verdade, porque as pessoas têm medo das emoções. Principalmente as 3. Que eu nem gosto, tem gente que fala as emoções negativas. Eu acho que negativa é a forma como você lida com ela. Como você lida e, assim, o mal-estar. Então, eu gosto de falar assim, aquelas que provocam bem-estar e mal-estar. Então, assim, o que dá aquele mal-estarzinho, aquela coisa ruim? Tristeza, medo e raiva. E nojinho. E nojinho. É nojinho. E nojinho. Então, assim, mas é preciso passar por isso. É preciso reconhecer, é preciso passar, é preciso se dar o direito de tô triste, sim. O que eu tô sentindo é tristeza. Se a pessoa não entende isso, é aquela pessoa que tem a utopia na vida, né? Ai, a minha vida tem que ser feliz 100%. Gente, ninguém tem 100% de alegria, de felicidade. Não tem. Não tem. A gente tem que pegar a crista da onda que nem surfista. Exatamente, a gente tem que se permitir, hora em cima, hora embaixo, né? Às vezes tomar uns caldos, como é que chama? Às vezes a tristeza é boa, né? Hã? Às vezes a tristeza é boa. Né? Momentos nostálgicos. Dá uma melancolia, né? Gostosa. E aprender, você está falando isso, aprender que as emoções têm função. Tem. Reguladora. A tristeza, muitas vezes, é o espaço disso mesmo que você está falando. Dessa viagem aqui para dentro, de entender por que eu estou sentindo, por que eu senti isso. Né? É uma emoção que te permite essa reflexão, olhar para dentro, entender. Então, as emoções são reguladoras, elas têm essas funções também. Tem. E assim, ó, que eu vejo, hoje em dia, né, é a grande dificuldade do estar aqui agora. Né, que é uma coisa que o Moreno fala muito, né? Aqui, agora. É a categoria do momento. A categoria do momento, exatamente. Porque eu não posso ficar triste porque amanhã eu tenho que ir no evento não sei o quê. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. A gente sempre tem aquilo que não está aqui na categoria do momento. É sempre o que está por vir ou aquilo que já passou. Já foi, exatamente. E o que já foi, já ficou na história, meu amor. Aquilo que a gente falou há 5 minutos atrás... Já é história. Já é história. E eu vejo assim, isso gera uma ansiedade danada. Muito, porque aí assim, amanhã, quando eu estou naquele evento que eu ontem falei que eu ia estar... Não aproveito porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. E assim, a Carla veio aqui e eu não dei bola para nada, porque eu estava lá pensando que depois de amanhã, sei lá o quê, né, as pessoas... E aí, Carla, é uma coisa que tem um pouco também com limite, que a gente se dá esse limite, como que eu tenho conversado isso muito com o Luiz, essa correria que as pessoas vivem. As pessoas não têm tempo mais para nada, as pessoas engolem o sanduíche em pé mesmo. O dia está corrido. Eu preciso de um dia de 48 horas. Você não tem nem 24, porque na realidade você tem que dormir, né? Uma hora você para. Então você não precisa... Se não para, o corpo para, dá o limite. Uma hora o corpo vai parar. Uma hora vai parar, porque ninguém consegue
Ninguém consegue isso. E as pessoas estão nessa correria o tempo inteiro, ninguém tem paciência de parar para escutar. Então, você vai falando, Carla, que eu estou te ouvindo e estou mexendo aqui. Eu vai falando, e é assim mesmo, uma coisa que eu tenho ouvido demais no consultório. É assim mesmo, isso me deixa doidinha. É assim mesmo. Aí tem uma moda sempre agora... Sempre foi assim. Sempre foi assim, vai ser assim mesmo. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, exatamente. Não, é assim mesmo. E tem uma coisa nova assim, vida que segue. Que vida que segue? O outro tá falando. Tu já tá lá na ansiedade, já foi. Já foi. O outro tá falando que perdeu alguém querido. Como é que vida que segue, cacete? Como é que pode ser um negócio desse? Não cabe isso. Aí é o disfarce. Aí é o disfarce. Quer entrar em contato com isso. Perfeito. Porque assim, ó, aí vem uma questão que eu acho que as pessoas estão ficando frias em relação, né? Banalizando a vida. Banalizando a vida. Tudo na superfície. Tudo aqui, né? é superficial, né? E aí vem a questão desde o corte de cabelo. Sim. Né? Desde o corte de cabelo, não, tu pintou o teu cabelo assim, não gosto mais de ti. Você não vai fazer mais parte do meu meio, porque você fez isso. É mais ridículo. E aí, Valéria, essa questão que vai banalizando as relações, a pessoa morre, a pessoa olha, morreu. Vida que segue. Vida que segue. Como? Né? E aí vem essa tua pergunta, como é que segue? Vida segue como? Então, as coisas, assim, as relações, os limites, a afetividade, muitas vezes são banalizadas pela exposição, e aí vamos voltar um pouquinho, a exposição nas telas, aquilo que a gente está conversando lá. Sim. Né? Você... É diferente nós estarmos aqui conversando no podcast, né? Ok, é uma proposta, a gente está aqui falando sobre afetividade, sobre limite. A outra coisa é expor ou alguém da família numa necessidade especial, numa situação que ela merece ser olhada de outro jeito e a pessoa expor, monetizar uma relação familiar que está sendo exposta. Exatamente. Né? Então, aí vem pessoas que são do público e ficam furiosas porque a pessoa pede um autógrafo, mas está ali. Né? Então, tudo vira na internet, na vida, tudo é banalizado. Morreu, viveu, nasceu, comprou, fez um show, tudo é a mesma coisa. A pessoa já colocou assim, ó, no nível de... Nada tem um valor próprio. Nada tem um valor próprio. Exatamente. Olha, ano passado, nós perdemos um grande amigo, né? E a pessoa, né, soube que a gente tinha perdido. Aí foi assim o papo. Nossa, eu vi que fulano faleceu. Eu falei, era uma pessoa, assim, amigo-irmão mesmo. Muito querido. Muito querido, né? Aí quando eu ia começar a falar, a pessoa falou assim, mas é assim mesmo, a vida que segue, né? Eu, caramba, eu estou em luto porque perdi um grande amigo. Como vida que segue? Deixa. Então é melhor não falar nada. É melhor não falar nada, né? Se é para passar batido, não fala, toca aqui e fala. Eu sinto muito, pronto. Sinto muito, pronto. Agora, então, assim, não é estranho isso? Isso é muito esquisito. É muito esquisito isso e assim, não respeitar as perdas da pessoa, não respeitar o que a pessoa traz. Eu acho que a grande falta que tem hoje, Valéria, é o respeito. O respeito falta muito. Eu acho que é a grande falta, é uma coisa assim, não tem um grande outro do Lacan, então tem a grande falta da humanidade hoje é o respeito. Respeito. Que eu acho que é assim o tempero de qualquer relação. De qualquer relação. Acima até do amor, eu acho.
Sim, porque não existe amor sem respeito. Né? E aí vem a tua fala lá do início, né? Tem que ter esse respeito. A gente está junto há 40 anos. Eu acho que se não houvesse respeito na relação, não tem amor que... Eu acho que é o cimentinho bonitinho. E isso não significa concordar com tudo. Não, muito pelo Não contrário. significa. Muito pelo contrário. Posicionar-se de forma adequada. De forma adequada. E assim, nem sempre, a gente estava falando dos limites, né, na relação, a gente não concorda em tudo. E tem vezes que a gente também não consegue chegar a uma concordância, né? Assim. E também, não, às vezes, não é necessário. Às vezes não é necessário. Não é necessário. Então, assim, mas o que fica nisso? O respeito pelo que ele acha e eu não acho, e não concordo, e o respeito do que eu acho, e ele não concorda, mas respeita da mesma forma. Eu acho que indivíduos diferentes, pensamentos diferentes. Pensamentos não quer dizer que um seja melhor do que o outro, ou superior ao outro. Exatamente. Não é uma disputa. Não é disputa, é isso que eu acho. Eu percebo que... É um caminhar junto. É um caminhar junto. É um caminhar junto. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando. Gente, eu estou com a Carla aqui conversando desde não sei que hora sem parar. Né? Vocês estão vendo isso só agora. A gente passou a tarde inteira... É sempre assim, né, meu amor? Sempre assim. Sempre assim. Falando. E é o que eu estava conversando com ela, né, sobre relações. Relações, e aí tem um pouco a ver também com essa questão de limite e afetividade. E eu queria deixar esse convite aí para vocês. Eu vejo 3 tipos principais de relação. Assim, aquela em que as pessoas vão junto, seguindo junto, crescendo junto, construindo caminho junto, e um dando força para o outro. Uma hora um está mais para baixo, a gente tem uma brincadeira. Hoje é o meu dia de ficar... Hoje é meu dia, hein? Não vem não, que hoje é o meu dia de ficar... Hoje eu tô mal. Hoje eu que tô mal, não vem ficar mal, não. É porque os dois não dá certo. Não dá certo, a gente tem essa brincadeira, né, entre nós. Mas assim, então assim, um dá força, o outro dá força e vamos caminhando juntos. Tem a outra relação que é assim, um vai porque tem mais assim motivação, ânimo, seja lá o que for, para seguir, para ir construindo. E o outro está aqui dando toda a força, vai, eu estou junto com você, eu não consigo bem aqui no meu lugar. Eu não consigo ir aí onde você está, mas eu estou aqui te apoiando, te dando, meio que nos bastidores, né? Te dando toda a possibilidade de seguir. E tem aquela que é péssima, que é um quer ir, mas o outro não quer ir. E também não quer deixar o outro ir. Não quer deixar o outro ir. Essa é terrível, terrível. Então é importante que a gente reconheça assim, onde eu estou nas minhas relações. Todas, né? Todas. Na minha relação comigo também. Principalmente estar bem comigo para poder, então, estar numa conexão legal com os outros. Onde que eu me coloco nas relações, né? Quem sou eu? E tem uma coisa importante, Valéria, que assim, a gente já vem conversando faz tempo, já falei aqui, é assim, pegar o exemplo nós duas, né? Nós nos conhecemos há anos, né? Não interessa, mas enfim, né? Nós somos jovens. E quando você às vezes não precisa nem falar, só a forma como escreve no WhatsApp já sabe como a outra tá, né? Assim, nessa relação a gente tem muito isso de tá tudo bem? Não tá. Mas também assim, não tem pudor de não, tá tudo ótimo, não sei o quê. Não tá bem. Não sei o que, não vou, não quero, hoje eu quero ficar,
mas a gente conversa e tal, a gente sempre se escuta. Nós somos uma rede de apoio. Sim, né? Em todos os sentidos. E aí é importante que essas relações sejam pautadas nesse respeito e nessa escuta. Exatamente. Né, que a gente possa, por isso que eu falei, não é somente a relação casal, relação conjugal, Não. É relação com os amigos, é relação entre pais e filhos, e assim, lembrar sempre que o respeito, foi ótimo você ter trazido o respeito, no meu entender, o cimentinho que torna possível a construção de caminho. Uma relação honesta, né? Que você fala o que você está sentindo mesmo. Fala o que a gente está sentindo. E tem certeza que o outro vai acolher e vai entender. Vai acolher. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com um colega psicólogo, ele estava casado já há muitos anos, agora já teve mais do que a gente. Na época ele estava casado há uns 40 e tantos anos. Aí faz tempo isso. Faz tempo. E aí ele falou que o pessoal sempre quer saber quando as relações são assim mais duradouras, né? Qual é a mágica, qual é a receita de bolo? Não tem, não. Não tem, não. Eu acho que é o respeito mesmo. E aí ele colocou assim uma coisa interessante, ele e a esposa dele, que era assim, quando truncava alguma coisa, né? Eu quero conversar com você. Para começar, que não era numa hora de explosão. Respira fundo, já dizia minha avó, conta até 10 e vai numa hora que dá para conversar. Aí ele falava, ou ela falava, porque foi um acordo, né? E aí ele falava, fulana, eu vou dizer para você como eu me sinto em relação a que aconteceu aqui. E aí ele explicava uma coisa, foi uma sacada muito inteligente dele. Ele falou, eu retiro as defesas da pessoa, porque eu não estou falando que ela fez aquilo de propósito. Está falando de mim, né? Eu estou falando de mim. Eu me sinto em relação à forma como você falou comigo. Eu me senti dessa forma, dessa forma, dessa forma. E eu achei isso muito legal, porque era uma forma dele também trazer respeito, afetividade e limite. Né? Assim, acho que fechou as 3 coisas aí do que a gente conversou. Exatamente. Né? Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer. Acho que foi um momento muito bacana, gostoso. Estar aqui é sempre muito bom. Você vai vir outras vezes. Eu espero. Espero que eu seja aprovada pelo teu grupo. Com certeza vai ser. Brincadeira, né? Mas é assim a nossa relação. Hour, né? Daqui a pouco é o happy hour, gente. Não, a gente nem vai falar para não dar inveja, né? Mas enfim, vocês nem sabem, é que o babado é grande, ó. Agradecer muito por você estar aqui, é sempre muito bom bater papo, até porque ela chega antes, a gente conversa muito. Da próxima vez eu venho para a piscina. Isso, combinadíssimo. Beleza. Você quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, só lembrando Quer dizer, não. Se não fosse. Estou falando não, então fala. Não, quer falar alguma coisa? Não. Então fala. Só. Isso. É que eu lembrei, o casal que eu atendi ontem estava fazendo 56 anos de casal. Olha que legal. Quase boda de diamante. Foi longe. Que coisa, né? Foi longe, que legal. Mas vamos chegar lá, hein? Vai ter. Gente, então assim, deixar aqui, espero que tenha sido um momento legal para vocês. Pedir a vocês, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, curtir, comentar aqui embaixo, a gente gosta muito de conversar com vocês. Compartilhem, isso vai ajudar bastante a gente. A gente está começando agora há pouco tempo o nosso canal e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então se inscrevam, ativem o sininho, esqueci de ativar. Ativem o sininho para não perder nenhum. Tem que ativar o sininho, dar o like. E depois eu vou até falar, se não gostou, não, mas por favor, agora vocês gostem e deem um like, tá? E comentem. E sigam-me, tá bom? Um forte abraço, contem sempre com a gente. Tchau. Tchau. Abraço.